Deus. As igrejas são locais que o povo vive suas fantasias de Deus. As igrejas são locais onde o povo vive o seu mundo fantasioso de Deus. Eita, Deus operou, foi milagre, peguei a bênção, peguei a vitória, fui buscar a cura, fui buscar isso, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Por que é mentira? Porque Deus não ensina ninguém a buscar nada através dele, desse meio, por esse meio. É mentira por isso, é mentira por isso. Quando o cara diz assim, venha buscar sua bênção, é um mentiroso. Quando o cara diz assim, venha para o culto da vitória, é um mentiroso. Quando o cara diz assim, venha para o culto da chave, o culto da prosperidade, campanha da chave, campanha de quebra de maldição, campanha de prosperidade. Esses são mentirosos. Não é o caminho que Deus orienta para você receber alguma coisa de Deus. Isso é o que eles ensinam dentro da religião. É o mundo de fantasia de Deus. É por isso que eu estou dizendo aqui. Esse é o mundo de fantasia que o povo vive em relação como se fosse para Deus. Dentro das igrejas, das religiões, seguindo instruções de homens que não têm compromisso com a palavra, levando esse povo a tropeçar, cair da graça, privando esse povo da verdade do evangelho, porque Deus não chama ninguém a ele para ganhar bênção, para ter vitória, para ter prosperidade, para estar com ele, para servir a ele, para alcançar o perdão, o amor, a graça dele, através de ritual de culto, de campanha, de igreja, de objeto, de nenhuma coisa dessa. Deus não chama ninguém para receber nada dele através do mérito humano, do esforço humano, do trabalho humano, de obra social. Deus convida o homem a Cristo, para que em Cristo eu receba toda a bênção de Deus. É em Cristo, não é igreja, nem culto, nem objeto, nem cerimônia, nem coisa alguma dessas malditas que o povo está vivendo hoje. Paganismo. Esses homens que dizem que é pastor, levando o povo a viver feitiçaria dentro de igreja. Nesses cultos malditos, vã, seguindo doutrina de demônios. Povo manifestado dentro das igrejas. O povo caindo dentro das igrejas. O povo entrando em transe dentro das igrejas. O povo perdendo a noção, o sentido, a razão, o entendimento. O povo vivendo sem equilíbrio, que nem louco, doido, andando numa direção errada para a direção de Deus. Dentro de igreja. Porque a maioria desses homens que estão aí na frente não tem compromisso com a palavra de Deus. Eles querem a multidão cercando e aglomerando eles no reino deles. Para eles estar na soberania e desfrutando dos seus benefícios sobre o povo. O caminho para Deus é Jesus, amado. Jesus não ensinou ninguém a buscar uma religião. Jesus não ensinou ninguém a viver prática de igreja. Jesus não ensinou ninguém a praticar ritual dentro de igreja. Jesus não ensinou ninguém a fazer nenhum dessas coisas, nenhum desses caminhos seguir que hoje é ensinado dentro das igrejas. O meio para o homem se ligar a Deus é Jesus. O meio para o homem alcançar a bênção de Deus é Jesus. O meio para o homem servir e adorar a Deus é Jesus. E por que nas igrejas estão ensinando tanta coisa errada ao povo, hein? Mas o povo prefere a mentira do que a verdade. Deus está com a sua voz advertindo, usando homens com a voz de protesto, levando a verdade dele para esse povo que está dentro desses ajuntamentos vãs, que está dentro desses locais pagãos, vivendo essa maldição. Por escolha, porque não querem dar ouvido à verdade. Estão escravos, submissos ao homem, porque eles querem servir a Deus, não pelo caminho que Deus orienta. Eles querem servir a Deus dentro das suas instituições, submissos ao homem. Em canto nenhum, Deus ensinou, nenhuma pessoa, nenhum discípulo de Cristo foi orientado a estar dentro de nenhuma instituição sob a direção de homem. Jesus sempre disse, é a minha palavra, sigam a mim, aprendam de mim, ouçam minha palavra. Jesus nunca disse, vá para a igreja, vá ouvir o profeta, vá ouvir o pastor, vá ouvir o pregador, vá ouvir aquele que está lá trazendo a visão, a revelação. Jesus sempre chamou para ele. Jesus não mandou ninguém ir apóstolo.
Jesus nunca mandou ninguém ir a Pedro, a Paulo e a João. Nem Pedro, Paulo e João nunca chamou ninguém para vir a eles, nem para vir à igreja. Pedro, Paulo e João pregavam ao povo para se converter a Cristo e em Cristo encontrar as bênçãos de Deus. Não era dentro de igreja fazendo práticas de rituais pagãos, que é vivida hoje dentro dessas igrejas, práticas e rituais pagãos. O povo insiste. Dá uma olhadinha aí no Face. Os comerciais das igrejas, eles fazem comercial, mas não para pregar o evangelho. Eles fazem comercial de culto pagão para chamar os outros para dentro dela. Comercial. Apresenta não é a palavra. Apresenta suas estrelas. Eita, o culto da marcha hoje. O culto da chave. Campanha da chave. Quem vai pregar hoje é o pregador fulano. É o pastor ciclano. Hoje tem a presença de A, B ou C. O povo está vivendo a idolatria dentro da igreja. Acorda, irmãos. Desperta, irmão. Sai desse caminho maldito. Sai desse paganismo. Sai de dentro dessa maldição. Entra na presença de Deus através do conhecimento da palavra. É entendimento. É conhecimento que vai te levar a Deus. Não é religião. Não é vida de igreja. Não é devoção a nenhum trabalho de religião alguma. É a palavra que vai fazer você entrar na presença de Deus. É a palavra que te conduz, é a palavra que te leva, é a palavra que te ensina, é a palavra que te mostra, é a palavra que te liberta, é a palavra que te dá a bênção, é a palavra que faz você vencedor, é pela palavra de Deus, irmão. Não é através de culto, de vitória, de campanha, de marcha, de chave, de porta. Sai dessa maldição, irmãos. Estou convidando você para refletir nisso. Então, o que é religião? Religião é o mundo de fantasia que o povo vive hoje dentro dos seus ajuntamentos, nas suas congregações, em nome de Deus. Porque o evangelho não é uma religião. O evangelho não é uma regra de conjuntos, de ordenança de homem dentro de igreja. O evangelho não é nenhum ritual. O evangelho não é objeto. O evangelho é uma informação que leva o pecador a ir a Jesus, crer nele, e passar a viver, não uma vida dentro de religião, e passar a viver uma vida guiando, praticando, vivendo, guiado pela palavra. Até porque, meus irmãos, olha, é tanta gente aborrecida comigo porque eu estou pregando essa palavra de uma forma bem clara, objetiva e verdadeira. É tantos líderes de igreja, é tanto religioso, é tantos irmãos que estão defendendo suas igrejas contra a minha pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu prego a verdade. Se eu tivesse preso no cabresto de um ministério, de um homem, eu não estava pregando dessa forma, aberta e livremente, com essa autoridade, com essa ousadia. Porque eu ia estar preocupado em agradar o homem e o ministério, para não perder a oportunidade. Eu não sou oportunista, nem estou atrás de oportunidade de homem, e nem estou atrás de causa de ganho próprio. O meu objetivo hoje é levar o evangelho para ganhar almas para o reino de Deus. Não é para a minha igreja. Eu não tenho igreja. É para Jesus. Para andarem na palavra. Não é para estar preso dentro de igreja. É para que aqueles que convertem-se a Cristo passem a andar na palavra. Aprendendo, sendo instruído. E se congregar em algum local, é para aprender a palavra. Não é para viver a formalidade religiosa preso dentro de um sistema. A gente se congrega. Mas não é numa instituição onde a gente mistifica ela, dizendo que ali é a casa de Deus. A gente tem que se congregar em qualquer local para a edificação da fé dentro do ensino da palavra. Deu para entender? Hoje as pessoas estão presas dentro dessas instituições, igreja. E lá dentro, a prática que elas vivem, o que elas aprendem, no que elas são ensinadas, não é a palavra de Deus. Porque lá elas não são motivadas a buscar a palavra, a ler a palavra, a examinar a palavra. Dentro da maioria dessas igrejas, eu nunca generalizo, mas a maioria. Dentro da maioria dessas igrejas, a pessoa é estimulada, motivada, obrigada, como obrigação, a viver dentro da formalidade do sistema, da instituição, cumprindo toda a obrigação. Presença de culto, trabalho de igreja, trabalho de culto, ordenança que o pastor dá, fazer isso, fazer aquilo, mas não são instruídas a palavra. Os cultos de igreja são atrações.
não são culto de ensino, de instrução. É só atividade dentro do sistema tributário. Os cultos hoje virou atividade do sistema religioso, para o povo viver praticando. Deu para entender? O povo hoje vai para as igrejas de manhã, de tarde e de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ainda tem, de madrugada, a tal da vigília, a tal do monte, passar a noite orando e fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso é sacrifício de tolo, é vã. Isso não leva você a ser mais cheio de Deus. Deu para entender? Isso não leva o povo a servir a Deus. Mas o povo entende o quê? Por isso que eu digo, é o mundo, dentro das igrejas, o povo vive a fantasia religiosa no mundo como se fosse para Deus. Dentro das muitas igrejas, o povo vive a fantasia religiosa como se fosse a vida com Deus. Porque se essas igrejas, o local, porque tem que entender, igreja é pessoa. Mas esses locais que se chamam de igreja, casa de Deus, que não é. Se esses locais chamassem o povo, para o povo estar ali sentado, reverente, recebendo o ensino, a instrução. Amém, irmão? Terminou o culto para casa. Mas é tanta distração, tanta apresentação, tanto trabalho, tanta atividade que leva o povo a ficar manipulado, porque o povo fica escravizado, pensando assim, olha, eita, essa semana eu não fui nem um dia para o culto, eita, eu estou perdendo a comunhão com Deus, olha, eu não fui para o trabalho da campanha, eu não fui para a consagração, olha, eu não fui para o trabalho de jejum, eita, minha vida está ficando fraca. Eu estou fraco de Deus. Olha, eu não fui para o culto, eu não fui para o evangelismo. Eita, eu não estou fazendo a obra de Deus. Olha, nesta hora eu tenho que ir para a campanha da vitória, senão não alcança a bênção de Deus. Olha, eu vou para a campanha da marcha, eu vou para a campanha da chave, para Deus abrir o caminho, para Deus me restituir, para Deus me dar... Gente, acordem. Tudo isso é paganismo, é mentira de Satanás. Não é esse o caminho para nada disso. É a palavra, gente. É você se mantendo fiel não à igreja, a homem. É você se manter fiel a Cristo. E para ser fiel a Cristo, você tem que estar priorizando, defendendo, vivendo na doutrina de Cristo. Cuida de ti da doutrina. É a doutrina de Cristo, que é a palavra, o que ele ensinou, gente. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Você diz que é cristão? Mas você não está seguindo a Cristo. Você diz que é cristão, mas a tua vida de fé dentro de igreja, participando de culto, de campanha, de pacto, de voto, de marcha. Jesus não ensinou isso, então logo tu não é cristão. Tu és um igrejanista. Tu estás vivendo o igrejanismo, não a palavra de Cristo. O cristianismo não é religiosidade. O cristianismo é a vida submissa à palavra de Cristo, seguindo e praticando a palavra de Cristo. O povo está dentro dessas igrejas hoje perdido. Perdido. E olha como o diabo faz. Não, esse povo que está lá fora que está perdido. É instrumento de Satanás. Porque a gente aqui está na casa do Pai. A gente está guardado, protegido. A gente é de Deus e ele não. Meu irmão, sai desse discurso vã. Sai dessa mentira que só engana você. Porque não quer olhar para a palavra. Olha para a palavra e vê o que é estar na presença de Deus. Vê o que é ser de Deus. Vê o que é servir a Deus. Aprende o que é buscar a Deus. Aprende por onde alcançar a bênção de Deus. Aprende por onde ter a vitória de Deus. Aprende por onde está garantido e firmado em Deus. Sai desse caminho, meu irmão. Não usa a tua igreja, nem teu pastor, nem tua instituição religiosa como guia da tua vida para Deus. Usa a palavra, Jesus. É por ele que nós temos que ser guiados. E ele não ensina nada disso. Ele não ensina nada disso. Que os homens ensinam nas igrejas, determinam como se fosse o caminho exclusivo para Deus. Jesus não ensina isso, gente. Então, saia desse mundo de fantasia religiosa como se fosse uma vida para Deus. Quer estar em Deus, quer servir a Deus, quer ser mais que vencedor, quer ter as bênçãos, a vitória. Primeiro, ouça a palavra. Não é a palavra das formalidades, dos sermões já preparados, melancólico, dentro da moral do homem, dentro da mente do homem.
Quer ser bem-aventurado, meu irmão? Aprenda com Jesus. Ouça a Jesus. Olha o que Jesus disse. Quem ouve a minha palavra. Eu comparo ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Venha o que vier, esta casa permanece de pé. Mas quem não está na palavra dele, grande é a queda. Quer ser bem-aventurado, meu irmão? Olha o que Jesus disse, Lucas 11, 28. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a minha palavra, irmão. Irmãos, quer a vitória de Deus, irmão? Não é para você buscar, não. Você quer a vitória de Deus para você já ser um vencedor? Esse negócio de que não, vou buscar a vitória, vou buscar a bênção. Então tu está em maldição. Tu não conheceu Jesus ainda. Porque quem está em Cristo, olha, aprenda uma coisa aqui. Quem está verdadeiramente em Cristo não precisa de buscar vitória em campanha da marcha. Não precisa buscar abrir porta em campanha da chave. Não precisa buscar quebra de maldição em campanha de quebra de maldição. Não precisa buscar libertação em campanha de libertação. Porque quem está em Cristo já foi liberto. Nenhuma condenação há, nenhuma maldição há. Quem está em Cristo já é mais que vencedor. Não precisa estar buscando vitória. Deu para entender? Quem está em Cristo já está com as bênçãos de Deus na vida dele. Não precisa ir para culto buscar bênçãos. Tudo isso é errado, irmão. Tudo isso está errado que você está aprendendo. Tudo isso que você vive em nome de Deus está errado, irmão. Mas evangelista Wellington, o senhor é a verdade, é? Quer dizer que o pastor está errado, todos os outros estão errados, só o senhor que está certo, é? Eu não sou a verdade. Eu prego a verdade. Não é que eu estou certo, é que eu estou pregando o certo. E o certo é a palavra de Cristo. Jesus ensinou isso a você? Então é errado o que você está vivendo. Você não está seguindo a Cristo. Jesus ensinou isso a você? Ir para algum culto buscar vitória? Ir para algum culto buscar libertação? Ir para algum culto para quebra de maldição? Jesus ensinou você ir buscar a campanha da chave em algum culto para abrir alguma dificuldade que tu está na vida? Jesus ensina isso, irmãos? Meu Deus, por que é que esses irmãos não param para ouvir a palavra de Deus? Por que é que esses irmãos não são prudentes? Por que é que esse povo persiste no erro e não vem para a verdade? Ah, eu já sei por que não vem. O próprio Jesus disse isso. Lá em João capítulo 3, versículo 20 ao 21, Jesus disse assim, e não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por que eles não querem ouvir a palavra? Sabe por que muitos pastores não pregam a palavra? Sabe por que muitos pastores não querem que você ouça uma palavra? Porque a palavra vai reprovar o que eles ensinam, o que vocês estão vivendo aí dentro, o que vocês estão aprendendo, no que vocês estão sendo instruídos. Se vocês ouvirem a palavra, vocês vão ser libertos, porque a palavra reprova tudo isso. Meus irmãos, desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Aprendam de Cristo. Vão ler a palavra. Pare de estar gastando sua vida nesse sacrifício de igreja. Pare de estar se esforçando a estar na igreja de manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e indo de madrugada para a vigília. Passem a ler a Bíblia apenas 2 horas no seu lar, na sua casa, ou de manhã, ou de noite. Passe a ler a Bíblia e vá aprendendo com ela e meditando nela de dia e de noite para viver a tua vida na direção da palavra e não na direção de obra religiosa. É mais edificante, viu, irmão? É mais edificante do que você estar vivendo esse sacrifício de tolo dentro de igreja, indo para campanha, indo para pacto, indo para voto, passando a noite acordado dentro de vigília, vivendo o sacrifício nos trabalhos da religião, muitas vezes deixando do teu compromisso em casa, abandonando teus compromissos, tua responsabilidade, para estar socado, para estar compromissado, para estar escravizado dentro de igreja, para cumprir as ordenanças, obrigações que o sistema te impõe, para que você entenda que está servindo a Deus. Seja liberto. Conheça a palavra e passe a examinar ela, para que por ela você ande, para que seja próspero. Foi o que Deus disse a Josué. Esforça-te em bom ânimo para fazer tudo conforme está aqui nela, e dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Então, se a direção da tua vida não estiver sendo conduzida pela palavra, se a tua vida com Deus não estiver firmada na palavra, se a tua esperança em Deus não estiver dentro da promessa da palavra, tudo é vão.
Saia desse mundo de Deus religioso. Esse mundo dentro das igrejas de fantasia que o povo vive em nome de Deus. Amém? Então fica essa instrução para você. Evangelista Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho, nada além da verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Se o que você ouviu aqui não for do Senhor, então não escute. Mas se for do Senhor, escute. E eu tenho certeza, como Deus é o Senhor dos céus e da terra, que eu preguei aqui a verdade. Eu tenho certeza disso. Eu não trouxe heresia. Eu não trouxe nenhum achismo aqui. O que eu trouxe aqui, toda a instrução do começo dessa live até agora é sólido, tem princípio, está fundado no alicerce da palavra, amém? Que eu me preocupo em expor é a palavra. Eu não quero mostrar que eu sou homem de Deus, sou profeta, eu não quero mostrar que eu estou cheio do poder de Deus, do reteté, no pra. Eu quero convidar a sua mente para o seu entendimento, alcançar o conhecimento. E o conhecimento não meu, de Deus, da palavra. Fica na paz, em nome de Jesus.